Senhor novamente hoje. Quem estava aqui pela manhã? Uhul! Muito bem. Vamos começar nosso culto adorando, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor, que é o único digno de louvor e adoração, nosso Rei. Ele já está aqui, Ele já preparou esse ambiente, Ele já preparou essa atmosfera para todos nós. Olha que honra! Que honra! Vamos orar, vamos nos colocar de pé para falar com o nosso Rei, com o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos preparou para nós, Pai. Agradeço, Senhor, porque batalhas passamos, Senhor, mas todas nós, através do Teu santo nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor, receba o nosso louvor, que é todo para o Senhor. Receba a adoração da Tua igreja, que é todo Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nosso coração esteja transbordando da alegria de estar em Tua presença, Pai. Não somente estarmos aqui em unidade, em comunhão, falando um com o outro, recebendo aquele abraço que às vezes cura alguma dor. Mas, Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito Santo está aqui. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nada, nenhuma força contrária, Senhor, venha atrapalhar o Teu agir nesse lugar, Pai. Essa igreja é Tua, esses membros são Teus, essas vidas aqui são Tuas, Pai. Receba o louvor da Tua igreja, em nome de Jesus. Deus costuma usar tambores para as batalhas. Em Isaías fala que nas batalhas Ele usa o som dos tambores. Nós passamos batalhas todos os dias, seja espiritual, seja física, seja emocional. Mas nós temos um nome, é o nosso grito de salvação, não é nem grito de guerra, é o nosso grito de salvação, porque não tem guerra, porque nós já estamos do lado vencedor. Só existe guerra quando tem dois lados. Nós passamos por batalhas, não por guerras. Amém? Aleluia. O nosso grito, o nosso clamor é por um único nome: Jesus. Você pode falar: Jesus. Jesus. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, Teu, tudo é Teu. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, Teu,
queridos. Incendeia, Santo Espírito, Santo Espírito. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia, incendeia. Cante isso mais uma vez, irmão. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Querido, a presença de Deus é algo maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa: a presença de Deus é algo que ninguém pode tirar de você. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem algo que ninguém pode tirar de você, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela nos faz ir além. A presença de Deus, ela nos faz suportar lutas, dificuldades, seja em casa, seja no trabalho, seja no casamento, seja dificuldade de saúde, seja o que for. Não existe nada que a presença de Deus não seja suficiente. Amém? E eu sempre falo aqui, querido, se existe um povo que conhece o final da história, é o povo de Deus. Se existe um povo que sabe o final de tudo, é o povo de Deus. Para mim e para você não existem incertezas, porque a nossa certeza é Cristo. E um dia Ele voltará. Amém? Quem crê nisso? Um dia Ele voltará e nos levará. Um dia ouviremos: vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo que eu preparei para vocês. Querido, ninguém pode tirar isso da gente, a não ser que você permita. Só tem uma pessoa que pode impedir isso na tua vida, que é você. Se tem alguém que pode impedir da presença de Deus habitar na tua vida, é você mesmo. E como eu costumo dizer, seria ir para o inferno por justa causa, sofrer por justa causa. Você sabe que o melhor que nós temos é Deus, e por que se afastar dele? Você sabe que o melhor que você tem é Deus, e por que viver longe dele? E por que resistir a Ele? Se é Ele que vai cuidar da tua casa, da tua família, da tua vida. Querido, Deus preparou algo nessa noite para cada um de nós. Você entrou aqui de um jeito, e no nome de Jesus você sairá totalmente diferente. Amém? Amém, queridos? Quero ler um texto. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Então nós temos esse texto na célula. Vós, porém, sois raça eleita. Preste atenção no que você é. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Amém, igreja? Eu e você somos propriedade dele. E diz aqui o texto: propriedade exclusiva.
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Feche teus olhos, quero orar por você. Pai amado, no nome de Jesus, a tua palavra nos diz quem nós somos diante de ti. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Ministra em cada coração aqui. Coração que entrou triste, saia daqui alegre em nome de Jesus. Coração que entrou com decisão de desistir, largar tudo, ela vai sair daqui, ele vai sair daqui, esse coração, com fé, sabendo que é Deus que vai restaurar em nome de Jesus. Coração que entrou aqui amargurado, com rancor, com mágoa, em nome de Jesus, sairá daqui com perdão, liberto e curado. Coração que entrou aqui sem esperança, sairá abraçado com o Senhor, sabendo que a esperança é o Senhor. Coração que entrou triste aqui por causa de uma enfermidade, sairá daqui crendo que a cura é o Senhor. Sabemos que existe uma batalha sendo travada neste lugar aqui, e na autoridade do nome de Jesus nós declaramos que toda potestade, toda ação do inferno bata em retirada no nome de Jesus. O Senhor tem a liberdade nesse lugar. Este lugar é teu, Senhor, nós somos do Senhor, e nada vai impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Ministra, ó Deus, aos nossos corações através das orações, dos louvores, da mensagem, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para ele, igreja. Podeis assentar. Acende a luz, por gentileza. Amém. Estamos aí chegando na reta final, né? Semana que vem é o nosso encerramento do CTM. Como é bom, como era maravilhoso. Estamos aí chegando na reta final, né? Vamos ter um recesso aí das células. Como é bom e maravilhoso estarmos juntos também. Então, queridos, esteja orando. A igreja ela não para, a igreja ela está em movimento. Mas é muito bom estarmos aqui. Nós queríamos conhecer aquelas pessoas que nos visitam aí pela primeira vez, segunda vez. Levanta a mão aí, a gente quer te conhecer. Não fica sem graça não, isso. Tem dois, aí ó, ali ó, o irmão do Guilherme, né? Família dele, tem outra a senhora aqui de sua família, amém? Tem uma galerinha bonita aí de amarelo. Eles vão te entregar, ó, continua com a mão levantada assim, ó, continua com a mão levantada. Eles vão te entregar um vale brinde para depois do culto você retirar o seu brinde ali, tá? Aquele casal de verde ali, falaram que o pessoal mais elegante hoje está de verde, né? Tati, estamos juntos, né? Brincadeira, tá, gente? Eu tô vendo muita gente de verde aqui, né? A gente tem que puxar para o nosso lado, né? E agora nós vamos fazer algo muito legal, né? Que nós sempre fazemos. E eu creio que daqui um dia vai ter que ser 2 minutos, tá? Por que 2 minutos? Porque nós vamos ampliar para lá. Vai ter mais gente. Amém, igreja? Vai ter mais gente. Então 1 minuto vai ser pouco. Não é isso? Amém? Nós vamos colocar ali 1 minuto, vamos ficar de pé, e aí nós vamos fazer aquele movimento santo, que você vai sair do seu lugar, e antes de você falar com seu irmão, você vai sair e vai falar com o visitante. Vocês já viram, né? Temos visitante ali, igreja, ó, vamos falar com os visitantes. Depois a gente fala entre a gente, fechou? Cadê 1 minutinho? Ele vai colocar ali, soltou, vamos lá? Isso, ó, isso aí, vamos falar com os visitantes, tem visitante ali do outro lado, ali, ó lá, família do Mateus. Amém? Bom demais, né? Bom demais. Falei que daqui a pouco vai ter que colocar 2 minutos, se Deus quiser, né? É isso aí.
Agora todos vamos colocar de pé, todo mundo de pé. Vamos colocar de pé, isso. Queridos, nós sabemos que está muito quente, não está? Não está calor? Está calor. Essa semana, no trabalho, eu falei o seguinte, né? Eu saí assim, estava o sol de rachar, e eu entrei lá no setor com ar-condicionado, e eu olhei para o pessoal, não aproveitei a oportunidade, né? E eu falei, gente, e eles falaram, gente, que calor louco é esse aí fora? Eu falei, gente, esse calor é evangelístico. Aí olharam para minha cara, como assim evangelístico? É para você ter uma ideia, se lá fora está assim, imagina no inferno sem Jesus, né? Aí eu aproveitei, né, deixa e vamos embora falar de Jesus, né? E amados, nós vamos ter agora um momento também muito especial, que é o momento dos dízimos e das ofertas. E nós estamos avançando, né? Nós vemos aí muitas pessoas falando desse momento da igreja, que a igreja que foi pedindo dinheiro, fala o que quiser. Quem não entende que Jesus morreu na cruz para salvar, vai entender de dízimo, o propósito do dízimo? Não vai entender. O nosso desejo é que eles entendam quem é Cristo, que eles vão entender o propósito. Sabe por quê, amado? Eu falo por mim, eu dizimo com alegria, com obediência, porque eu sei o propósito disso. E se Deus quiser, através dos dízimos e das ofertas, vamos estar com uma estrutura melhor para cuidar das pessoas também. E uma delas é o que, gente? O ar-condicionado. Amém? Quem pode ver os ar-condicionados espalhados aí? Vai, amados irmãos, em nome de Jesus, é assim que funciona. Nós temos avançado com a igreja das crianças. Deus tem mandado tantas crianças para a gente, estamos avançando ali com a construção. E são os recursos, amados, são os recursos dos fiéis, para que o reino de Deus possa expandir. Então, querido, é um momento também de adorar o Senhor com o seu dízimo e a oferta, tá? Então, nesse momento, não só o dízimo e a oferta, mas sim o teu coração, a tua vida, porque o Senhor fala que aquele que não largar tudo, e tudo quer dizer toda a sua vida. Não são somente os recursos, é o nosso tempo, é o nosso coração. Então vamos ter esse momento agora, enquanto o Michel louvou vai estar adorando ao Senhor, para a gente poder aqui no altar do Senhor depositar o dízimo e a oferta, amém? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu não tô com medo de desaparecer. Vendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh Deus, nós te adoramos. Nós queremos, oh Deus, te agradecer. Damos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso pastor. E de nada temos falta, Senhor. Obrigada. Obrigada porque nós podemos, Senhor, te ofertar, te dizimar, Senhor, entregar no teu altar tudo que pertence a ti, Senhor. Então queremos entregar. Oh Senhor, receba, Senhor, receba o nosso dinheiro, receba, Senhor, os nossos bens, receba, Senhor, a nossa vida. Nós queremos, Senhor, deixar tudo no teu altar. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Amém. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde? Com quem? Amém. Estamos aqui de passagem. Que a gente viver aqui não é nada comparado, irmãos. Que nós aqui na terra sejamos como flecha na mão do guerreiro, mas uma flecha com propósito, uma flecha com foco, direcionada ao alvo. Que nada, nenhuma palavra contrária, nenhuma pessoa que se levante para poder te tirar do foco seja tão forte quanto o amor que o Senhor tem por você.
Aleluia. Amém, igreja. Eu não estou falando o que sai do meu coração, não. Está na palavra. Amém. Mais é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que sejamos como flecha. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerras pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mau não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerras pra travar. Tem um leão tentando me tragar,
já pode sentir. A atmosfera mudou. Ele preparou essa atmosfera para você. É para você. Não é só para mim que eu estou aqui, não é. É para todos nós. O culto somos nós que fazemos. Aleluia. A atmosfera já mudou. Só os que podem sentir, levante suas mãos. Erga as tuas mãos nesse momento. As evidências surgirão. Não é só arrepio. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar
povo. Espírito, Espírito Santo de Deus, chama Ele. Espírito, Espírito, que desce. Oh Deus, foi um vento impetuoso. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo, Pai. Enche-me de novo. Aplauda, aplauda o nosso Rei. Amém. Boa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o nome dEle. Queria chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando para elas irem à salinha. A Marisol quer orar, ela vai orar então. Papai no céu, e cuida dessa família, e obrigada, cuida dessa família, e amém. Amém, amém. Deus abençoe a vida das nossas crianças. Vamos lá, pode ir para a salinha. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui, que você veio nessa noite. Como disse o Ed, né? Hoje só os bonitos estão de verde, né? Só os bonitos. É uma cor linda. Nós vamos hoje, vamos falar sobre Jesus, o descanso para a minha alma. Mas eu queria começar te perguntando o que tem deixado as pessoas cansadas no dia de hoje. Se eu te perguntasse, o que você me falaria? Trabalho? Mas o que tem deixado as pessoas cansadas hoje? Oi? Faculdade, estudos, né? São tantas coisas, não são? Que nos cansam, que esgotam a gente, que tiram realmente as nossas forças, muitas vezes. E é exatamente isso que acaba acontecendo, né? O filósofo sul-coreano Byung-Chul, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nesse livro, ele fala sobre uma sociedade, né, contemporânea, que é a que nós vivemos hoje, que ela é focada no desenvolvimento e na positividade. O que ele quer dizer? Ele diz que o indivíduo, essa pessoa, né, ela se torna o seu próprio explorador, sabe? Sempre querendo mas gerando um esgotamento, sabe, de si mesmo. É como se fosse uma autoagressão, é como se fosse um cansaço profundo. Você conhece pessoas assim? Ou talvez seja alguém assim? É uma pessoa que ele é incentivado a realizar o máximo possível. A gente vê muito hoje nas redes sociais, né, muitas pessoas falando sobre essa temática de que você precisa produzir, que você precisa dar conta de tudo, que você precisa, né, fazer o seu melhor.
Não é isso? A gente não vê muito isso? Quem tem acesso à rede social já viu alguma coisa sobre esse tipo? Eu já vi diversas. Onde incentiva a nossa sociedade hoje, ela se tornou o patrão de si mesmo. Porque quando não tem alguém cobrando ele mesmo se cobra. Porque eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer o melhor, eu não posso falhar. Né? Talvez você já passou por isso, já esteve nessa situação. E aqui esse filósofo fala que ele acaba levando essa exigência, né, de manter um alto padrão, de ser o melhor sempre, de estar produzindo sempre, de fazendo sempre. Isso leva as pessoas a um isolamento, sabe? Porque levam elas a... Quanto mais você quer produzir, menos tempo você vai ter de qualidade com seus familiares, menos tempo você vai ter com os amigos também. E as redes sociais contribuíram para isso. Quantas vezes você já quis comprar algo e quando você abre a rede social, muitas pessoas tendo aquilo que você queria? Não já? Eu queria ir à praia hoje. Não tive condições, mas quando eu abro a minha rede social... várias fotos, vários vídeos de pessoas fazendo o quê? Exatamente aquilo que eu queria. Né? E aí acaba gerando uma maior autocobrança de que eu preciso também desfrutar isso na minha vida. Não que a gente não possa, mas gera uma autocobrança, uma comparação daquilo que a gente vê nos outros e a gente gera em nós um excesso de opções, de que eu tenho que fazer isso também, que eu preciso fazer, eu preciso ser assim também, eu preciso ser produtivo também. Eu vejo os stories, né, dos influencers aí, é o tempo todo a pessoa fazendo alguma coisa, é produzindo, é ganhando dinheiro, é fazendo isso, e aquilo gera em nós uma expectativa que muitas vezes são frustradas, porque cada pessoa tem um ritmo de vida, tem um tempo, tem um processo, e a gente se frustra porque não consegue atingir o máximo daquela pessoa também. E isso vai gerando em nós, né, uma incapacidade, muitas vezes até de escolher, e gera frustração. E isso deixa a gente cansado, sabe? É isso que esse filósofo, né, o Byung-Chul, fala nesse livro, que retrata exatamente como é a sociedade hoje. E isso inclui nós, quanto igreja. Nós vemos isso também dentro da igreja. Pessoas que vêm trabalhar para o Senhor, mas sempre porque tem uma expectativa que tem que fazer o melhor, senão os irmãos vão achar que ele não se entregou o suficiente, né? Não orou tempo suficiente, sabe? E aí gera, às vezes, em nós cristãos, nas pessoas cristãs, que elas precisam ter uma entrega ou fazer algo igual aos outros. Se você não faz aquilo igual, gera uma frustração em você, porque gera comparação. E isso cansa, muitas vezes. Cansa a alma das pessoas, cansa a alma do ser humano. Viver nessa expectativa de estar sempre suprindo a expectativa do outro sobre mim. Porque essa produtividade exacerbada, essa coisa de querer dar o melhor, de fazer o melhor, é porque tem algo que está sendo comparado. Eu preciso ser melhor que fulano, porque se eu fizer inferior a ele, vão dizer que eu não estou fazendo direito, que eu não estou sendo bom nisso, sabe? E são coisas que cansam. Isso é uma das coisas que hoje cansam. Pais, né? A gente que vem da geração dos anos 90, né? A gente foi acostumado a não ter muitas coisas, não é verdade? Eu fui ter o meu primeiro telefone com 17 anos, mas hoje nós vemos crianças de 2, 3 anos, 4, tendo tablet, telefone, não é isso? Por quê? Porque essa geração que veio dos anos 90, ela gera uma produtividade que ela precisa dar algo para os seus filhos, não é isso? Estou mentindo? Porque a gente vive todo mundo na mesma situação. A gente gera essa expectativa e às vezes é cansativo. Por quê? Para que esse pai possa suprir essa expectativa, ele vai precisar se ausentar da sua casa por mais tempo. Para que essa mãe consiga gerar essa expectativa, ela vai precisar deixar o seu filho aos cuidados de outra pessoa. Porque, querendo ou não, a pessoa que mais, né, tem essa questão do cuidado com as crianças, com os filhos, são as mães. Não que os pais não façam isso também, mas a gente sabe que é na cultura onde a maior demanda é da mãe. E a gente, né, fica o tempo todo frustrado, porque nem sempre essa pressão, sabe, essa coisa de querer dar conta dá certo.
Talvez você, nessa noite, já chegou aqui pensando como é que vai ser a semana. Está chegando o Natal, eu não consegui comprar roupa para os meus filhos. E aí gera uma expectativa, gera um cansaço mental em você, porque você não conseguiu atingir a expectativa que a sociedade colocou sobre você, sabe? E às vezes a gente está cansado também do trabalho. O próprio trabalho em si, às vezes, gera cansaço em nós. São cobranças que lá o seu patrão sempre está exigindo que você sempre faça mais, faça melhor. Às vezes são relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos que as pessoas esperam de você coisas que você não prometeu e que você não pode dar para elas. Isso cansa a gente. Sabe, são amizades que às vezes cansam a gente, que o outro sempre quer que a gente faça ou atinja a expectativa que ele gerou para nós. E isso cansa, né? Relacionamentos familiares também cansam. A ansiedade, inclusive, né, nesse texto aqui do Byung-Chul, é uma das causas, né, uma das coisas que foram como resultado dessa sociedade do cansaço, são as grandes questões de saúde mental, que são a ansiedade, né, a depressão, a insegurança, medos exacerbados, tudo por conta de querer dar conta de tudo, sabe? Essa pressão de dar conta de tudo, de ser produtivo, de uma produtividade sem limite. A gente não está indo contra que a gente precisa, sim, fazer o melhor em tudo que a gente se propõe a fazer, mas isso não pode nos adoecer. E tem adoecido hoje a sociedade. Tem deixado pessoas exaustas, cansadas, ferindo a sua alma por conta disso. E não é isso que Jesus tem para a nossa vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, verso 28, que é um texto até muito conhecido. Que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te convidar a pensar um pouco sobre o que Jesus quis dizer com isso, né? Antes dele dizer disso, eu quero falar sobre o contexto, né, de que esse texto foi escrito. No capítulo 10 de Mateus, nós vemos ali onde Jesus chama os seus discípulos, né, faz o comissionamento deles, envia-os para pregar o Evangelho. Ali, ele envia os seus 12 apóstolos. E aqui nesse capítulo 11 de Mateus, nós vemos Jesus respondendo, né, a um questionamento de João Batista, né? João Batista estava pregando para Jesus, naquele momento ele estava preso, e ele queria saber se realmente Jesus era o Messias. Ele queria saber: és tu mesmo, é esse quem eu tenho anunciado? És tu, de fato, esse Messias que eu tenho anunciado? Né? E ali Jesus, nesse capítulo 11, ele fala sobre o seu ministério. E aí ele vai citando, né, os milagres, as curas, todos os feitos que Jesus estava ali naquele lugar fazendo. E nos versos 7 a 16, nós vemos Jesus também fazendo uma citação, né, elogiando João Batista, porque João Batista foi alguém assim incrível, tanto que Jesus fala que além de João não haveria alguém maior do que ele, não haveria ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Tamanha foi a importância de João Batista para o ministério de Jesus, sabe? Para aquilo que Jesus tinha para fazer, né? E aí, eu acho interessante que, depois de Jesus ter feito esse elogio, né, maravilhoso, pessoal, Jesus falar que você é o maior, deve ser top, né? E João Batista recebeu esse elogio de Jesus, mas porque, de fato,
Você lendo a Bíblia, conhecendo a história de João Batista, ele realmente foi um homem incrível. Incrível, onde ele abriu o caminho realmente para que o ministério de Jesus vinha anunciando Jesus, sabe? Mas após esse elogio de Jesus, ele diz assim: porém, o menor reino dos céus é o maior. Sabe por quê? Por mais que João Batista tenha sido um homem incrível, sabe? Aquilo que nós fazemos no reino de Deus não é para nosso engrandecimento. Não é para o nosso engrandecimento. O menor será o maior. Aquele que serve vai ser o maior. Nós vemos Jesus apresentando isso mais à frente também, onde ele fala principalmente sobre os pequeninos, que são as pessoas que as pessoas menosprezavam na época. Então, o menor vai ser o maior no reino dos céus. E a gente vê Jesus também falando ali, nesse texto, sobre as oposições, sobre as perseguições e sobre os sofrimentos que aconteciam, né, ali com os cristãos. Ele aponta também o cumprimento da lei e do profeta. Ele aponta ali que ele mesmo, o próprio Jesus, estava ali, vindo para cumprir a lei. E que por conta disso, né, estava havendo oposição, perseguição, principalmente por parte dos judeus ali, né, dos fariseus, que sempre, a todo tempo, tentavam apontar, né, algum erro de Jesus, algum erro daquilo que ele vinha falando. E Jesus também, nesse texto, ele vem falando sobre a crítica e a inconstância da geração atual. Ele fala, Jesus compara aquela geração, e eu vou falar, a gente pode também comparar com a geração de hoje, né? Assemelha-se. É uma geração, Jesus compara eles a crianças que gritam, sabe? E lamentam, reclamam de tudo, o tempo todo. Será que você consegue ver isso, talvez, na sua vida, ou na vida das pessoas ao seu redor? Que nada está bom. Se o pastor faz uma coisa, a gente reclama. Se o líder faz outra, outro reclama. Se não faz, reclama também. Sabe? Uma geração que está insatisfeita com tudo. Tudo que é feito, reclama. Nada está bom. Nada. E Jesus vem fazendo essa crítica à geração ali dele, na época desse texto, e ali uma das coisas que eles faziam, porque João foi um homem incrível, Jesus é o nosso Jesus, que é o máximo do incrível. Mas eles ali faziam comparações entre Jesus e João Batista. Por quê? Apesar deles levarem a mesma mensagem, que é sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, João Batista tinha uma forma totalmente diferente de levar essa mensagem, de atuar ali, sabe? E Jesus já era totalmente o oposto, ele era mais popular, vamos dizer assim. Ele bebia com as pessoas, ele comia, tanto que ele era chamado de comilão e beberrão, porque ele estava sempre em festas, junto com as pessoas. A forma de Jesus de levar o evangelho era talvez um pouco mais leve mesmo, né? Era mais suave. Era mais assim, menos intensa, quanto de João já era mais pragmático, né? Era uma mensagem mais forte mesmo, onde levava as pessoas a pensarem, a se questionarem sobre aquilo. E aquela geração ali conseguiu querer questionar João e Jesus, comparando eles, gritando, sabe? Ao invés de ouvirem as mensagens que foram levadas e se arrependerem, a seguirem aquilo que estava sendo dado. E aí Jesus, né, ele vem falando sobre isso, e ele fala assim, que a sabedoria é justificada por suas obras, que ele não precisava ficar se justificando, porque havia aquela geração ali, sabe, apontando o tempo todo tudo que eles faziam. Irmão, eu sei que às vezes é difícil receber críticas, mas não precisa ficar se justificando, sabe, porque as nossas obras, aquilo que nós fazemos para o Senhor, já justificam. Não precisa ficar se cansando os seus ouvidos com as críticas. Continue fazendo para o Senhor aquilo que Ele te chamou para fazer. Continue servindo, sabe? Porque a sabedoria, ela é justificada pelas suas obras. E aí do verso 20 até o 24, nós vemos ali Jesus trazendo críticas duríssimas contra as cidades de Corazim, a cidade da Galileia, onde ele havia, não é Galileia não, onde ele havia levado já as mensagens, tinha feito cura. Gente, presta atenção, a gente hoje, a gente fica maravilhado quando a gente ouve
né? A gente lê as curas que Jesus fez, sabe? Os milagres que Jesus fez. E a gente fica, uau, né? Isso, a nossa fé é renovada quando a gente lê na palavra do Senhor aquilo que Ele fez. E essas cidades, essas pessoas, elas puderam contemplar com seus próprios olhos o Cristo ali realizando tais maravilhas, tais sinais, tais milagres. Mas Jesus vem criticar, sabe? Ele repreende mesmo aquele povo, porque eles não se arrependeram. Mesmo diante do discurso de Jesus, mesmo diante de João falando, anunciando o caminho de Jesus, aquela cidade não se arrependeu. E aí Jesus diz que aquelas cidades são piores do que Tiro, Sidom e Gomorra, que no Antigo Testamento foram destruídas por conta do seu pecado. E Jesus compara dizendo que se fossem eles teriam se arrependido. E vocês não se arrependeram. Já te fiz essa crítica dura. Por quê? Sabe, uma das coisas assim, principais para viver o Evangelho de Jesus, irmãos, queridos irmãos, é o arrependimento. Sem arrependimento de pecados, não é possível viver como cristão. Não é possível viver como na plenitude do Evangelho, porque Jesus salvou-nos para que a gente pudesse viver a plenitude, uma vida em abundância. Mas vida abundante só acontece com arrependimento de pecados. E Jesus repreende aquelas cidades por conta disso. Não dá para viver o que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para nós, preso no pecado, sem arrependimento. Porque pecadores, todos nós somos. O que não podemos é permanecer no pecado. Nós precisamos ter o arrependimento como a principal meta de vida, como cristãos. Como cristãos. Não podemos nos acostumar a viver com o pecado na nossa porta, sem arrependimento. O pecado, hoje, é uma das coisas que mais causa cansaço nas pessoas. É cansativo viver com o peso do pecado. E Jesus diz para nós que precisamos arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos do pecado. Porque por mais que a gente ache que o trabalho canse, ter relacionamentos, né, a se cobrar excessivamente em dar o melhor, mas nada pesa mais do que viver com o peso do pecado agarrado nas nossas costas. Nada pesa mais do que isso. E Jesus faz essa repreensão fortíssima a essas cidades. E faz a nós também. Quantas vezes a gente viu e vê Jesus fazendo milagres e continua batendo na mesma tecla do pecado na nossa vida? Não é isso que Jesus tem para nós. E no verso 25 a 27 do capítulo 11, a gente vê ali Jesus fazendo uma revelação maravilhosa, sabe, do relacionamento que ele tem com o Pai. Ele fala sobre aquilo que ele vive com o Pai, do Pai com Jesus, e que o Filho revela o Pai. Sabe? Então, após ele fazer essa revelação, né? Após ele revelar, eu e o Pai somos um, né? Nós temos um relacionamento, nós vivemos em comunhão, em unidade. E se você vem a mim, você vem ao Pai, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre que ninguém vem ao Pai senão por mim, quantas pessoas querem ter o que Deus tem, as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Você quer ser abençoado? Todos queremos, né? E aí a gente vem à igreja, a gente canta os louvores, a gente acha lindo as orações que são feitas, mas aí continua com os pesos da nossa vida ali. Sabe? Arrastando os pesos na nossa vida, impedindo que a gente também tenha um relacionamento com o Pai. Porque só dá para ter um relacionamento com o Pai, reconhecendo Jesus na nossa vida. E aí, o texto que nós lemos agora, que é chamado como o convite, né? É um convite. Quem gosta de receber convite aqui? É bom, né? Porque quando você não é convidado, também tu fica chateado, né?
Eu fico, pelo menos, eu fico. Talvez eu não falo, mas eu fico. Fico chateada. Só meu marido que sabe quanto que eu fico chateada. A gente fica, porque é bom, né? Ser convidado. Poxa, a pessoa lembrou de mim. Está me convidando para algo legal. Sabe? E Jesus aqui faz um convite lindo. Um convite, um dos mais especiais, talvez, né? Para a nossa vida. Para a vida de que... E esse convite é para todos, tá? Esse convite não é só para uma classe social, só para uma pessoa ou para outra. É para todos. Todos precisamos ouvir esse convite e precisamos aceitá-lo também. Sabe? Esse convite de Jesus para nós é para quem? Né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas cansado de quê? O que tem cansado você? A gente falou algumas coisas aqui, talvez outras que não foram faladas. Jesus não quer que você permaneça, sabe, com o seu coração, com a sua alma. Talvez você está aqui sorrindo, está mostrando para todo mundo que está bem, mas lá dentro você está sentindo esse peso, sabe, que deixa você cansado. Você se sente sobrecarregado, talvez não sabe mais o que fazer. E aquilo que cansa são... A Bíblia fala que... Jesus fala que o jugo dele e o fardo dele é leve. Mas o que é um jugo, né? O que é um fardo? O que Jesus quis dizer com isso? Sabe? Lembra que a gente falou aqui no texto, Jesus faz crítica aos opositores? As pessoas que tentavam ali falar contra Jesus, falar contra o discurso de João Batista também, sabe? Na Bíblia, quando nós vemos a palavra jugo, ela vem apresentando 3 formas. Uma, onde ela indica peso, né? Ou ela indica uma carga, que essa é... Eu acho que eu coloquei aqui, né? Passa aí para mim. Passa para mim, por favor. Eu esqueci de passar aqui. Né? O que já falamos, pode passar. Passa. Passa aqui, ó. O jugo, né? Indica peso, né? A balança aqui. E o jugo também, ela era usada, né, nos bois. Tá vendo? São 2, uma madeira que ela fica presa no pescoço dos bois. E eles precisam ali, arar a terra, e precisam andar alinhados, né, para que saia tudo certo. Ou para carregar cargas também. Né? E por isso que o meu fardo, o meu jugo, é leve, é suave, mas precisa ser carregado junto. Né? Para que o jugo funcione da forma correta, precisa ter os 2 bois. Um sozinho não consegue. E Jesus convida você a colocar o jugo dele, porque ele quer dizer para você que ele não vai deixar você caminhar sozinho. E muitas das vezes a gente fica cansado e sobrecarregado, porque quer fazer tudo sozinho, quer resolver tudo sozinho. E só depois que dá errado, que a gente quer que Jesus venha socorrer a gente, sabe? Muitas das vezes, esses fardos, né? Ou o julgamento. Na Bíblia também fala que o jugo indica julgamento. E os opositores de Jesus, o que eles mais faziam era colocar peso de julgamento sobre as pessoas. Lá em Mateus 24... Jesus fala sobre isso. 23, desculpa. 23:30. Até 23:4. Jesus falando ali, né? Falando sobre os fariseus, sobre os escribas, essas pessoas que colocavam jugo nos outros, né? Já colocavam peso na vida das pessoas. Dizia assim: vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem o dedo querem movê-los. Sabe? O fardo, o jugo que os fariseus colocavam sobre as pessoas eram ensinamentos dele. Sabe? Pode passar a próxima imagem.
colocavam fardos pesados de carregar, sabe? Ensinamentos que eram difíceis demais, coisas que nem ele conseguiam fazer, mas eles queriam exigir que os outros fizessem. Talvez você hoje se sente cansado e sobrecarregado, porque tem colocado sobre vocês exigências que não foram o Senhor quem deu. E aí, realmente, a caminhada fica difícil, porque Jesus diz para a gente que o fardo e o jugo dele é leve, é suave. A caminhada com Jesus não é pesada, isso é mentira do diabo. Se está pesado, irmãos, está precisando se descansar no Senhor. Está precisando colocar o jugo do Senhor sobre os seus ombros. Está precisando entregar o fardo para Jesus. E pegar o de Jesus para a sua vida. Sabe? O convite de Jesus não é para trazer peso. Quando Jesus convida você, não é para que você viva cansado, sobrecarregado, exausto. Mas para que você viva uma vida leve, sabe? Com esperança, com fé. Porque o convite de Jesus é para a gente rejeitar o jugo do mundo. Porque o jugo do mundo é pesado. Aparentemente, o jugo do mundo pode até ser prazeroso em algum momento. Ah, mas ele pesa. O peso dele chega. Ele cobra da gente. Sabe? Cobra. E Jesus não quer que a gente viva, sabe, com esse peso, com essa carga, com esse julgamento. Porque os ensinamentos de Jesus são leves, são suaves. O jugo do mundo ele é cruel e do pecado é uma carga muito grande. Talvez esse saco aqui na costa desse homem represente o seu pecado. Orgulho, arrogância, medo, falta de fé, prostituição. Qual é o seu peso? O que você precisa se livrar hoje? Não é o peso do irmão, não, tá? É o seu. Porque é fácil a gente olhar para a carga do irmão, para o peso do irmão. Eu vou ajudar, mas enquanto a nossa está aqui, ó, para ajudar alguém, eu preciso tirar o meu primeiro. Eu preciso ser ajudado primeiro. Né? Quem já viajou de avião, uma das orientações ali da aeromoça é que em caso, né, de turbulência, vai cair à sua frente uma máscara de ar. Não é para você ajudar a outra pessoa primeiro. Você tem que primeiro colocar em você. Para que assim você consiga ajudar alguém. É mais ou menos isso também. O convite de Jesus não é para que você fique apontando o fardo do seu irmão. É para que você se livre dos seus e carregue o de Jesus. Sabe? Porque a carga que o mundo tem, a carga do pecado, ela é grande demais para ficar sendo carregada. E ela traz morte. Provérbios diz que há caminhos, há fardos, há coisas que parecem certas, mas o fim delas é a morte. E é a morte eterna, é uma morte longe do Senhor para sempre. No verso 29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Vai até Jesus. Muitas vezes a gente está deixando fardos sobre nós, porque a gente não está indo até quem pode resolver. Sabe? Vai até Jesus. Às vezes você pesquisa na internet todos os tipos de pregadores para saber sobre um assunto. Não que não possa, mas você tem a fonte. A fonte. Quantas vezes você já foi até Jesus? Diz: Jesus, eu estou tão cansado, Jesus. Estou cansado, Jesus. Vai até Ele. O que Jesus tem para nós, sabe? Ele fala para a gente: eu sou manso e humilde de coração. A palavra manso, ela denota quem não se desenvolve com violência, né? Que é constante, que é firme, que mantém, sabe? Que se mantém constante, firme.
não responde com agressividade, não responde. E ele fala que ele é assim, que ele é constante, que ele é firme, sabe? Ele cumpre cada etapa do processo da sua vida. Olha que interessante, Jesus falando sobre ele. E a gente pode ver ali nos evangelhos Jesus cumprindo todas as etapas. Ele vem como um bebê, cresce, passa a sua adolescência, vira um homem. Ele já podia ter nascido grande, não podia? Já vindo salvando o mundo? Mas não. Ele foi constante em cumprir o processo que Deus tinha designado para ele aqui, quanto homem na terra. Ele fala que ele é humilde. A palavra humilde, a palavra humildade, vem do latim e do grego chamado humus, que é o quê? Humus é terra, né? Debaixo da terra. A humildade, o humilde, significa estar debaixo da terra, que quer dizer quem se submete ao processo, quem se submete ao que está acontecendo na sua vida, quem se submete à autoridade de Deus. Lá em Filipenses 2, é um texto que eu gosto muito. Fala assim, verso 5, Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, ao que traz peso para a sua vida é não ser humilde, é não se submeter aos processos que Deus tem para a sua vida. Você quer fazer tudo do seu jeito, na sua hora, da forma que você quer. E aí a gente fica cansado, a gente sofre, porque a gente não se submete ao processo que Deus tem para nós. Mas Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado de ser soberbo, você que está cansado de ser orgulhoso, querer fazer tudo sozinho. Eu sou manso, eu sou humilde. Eu sou exemplo para você de quem se submete ao processo. Muitas vezes a gente sofre porque não quer ser obediente ao Senhor. E a rebeldia é uma característica do diabo. Não é uma característica de cristão. Viver sem humildade, viver sem submeter aquilo que Deus tem para mim é rebeldia. E Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão rebeldes, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde. Se submetam a mim, porque eu vou caminhar com você nesse processo. Eu vou caminhar com você nesse processo. Irmãos, o processo do Senhor na nossa vida não é fácil, não. Traz dor muitas vezes. Só que é uma dor que traz alívio. É uma dor que traz vida. Eu não queria falar não, mas Deus está pedindo. Eu fui uma pessoa assim já por muito tempo. Alguém rebelde, que não se submetia, sabe, àquilo que Deus tinha para mim. Por muito tempo, eu fui aqui secretária da igreja e amava o que fazia, mas eu era rebelde. Por muitas vezes, eu fui insubmissa, sabe, ao meu pastor, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Tinha que ser da forma que eu queria, da hora que eu queria. Eu era insubmissa ao meu marido. E aí, no ano de 2019, o Senhor foi tirando algumas coisas de mim. O Senhor foi me podando. E que trouxeram muito sofrimento para mim. Muito sofrimento mesmo. Aí, em 2020,
eu perdi um irmão, onde trouxe um luto muito profundo para mim. Em 2022, final de 2022, eu descubro uma gravidez. Ficamos muito felizes, muito empolgados, né, que seríamos pais novamente. Mas aí, no final de dezembro mesmo, para início de janeiro de 2023, a gente tem uma gestação que não evolui, e aí eu precisei passar por um processo de dor e esperar que esse embrião fosse expelido, né? Mas hoje eu entendo que era o Senhor me esmagando, porque eu precisava passar pelo processo. Eu precisei sofrer, mas era um sofrimento que não era para me sobrecarregar. E que Deus usa aquilo que acontece na nossa vida. E aí, ok, passei por esse processo. E aí, em julho de 2024, a gente descobre uma nova gravidez, né? E ali o Senhor já foi quebrando a rebeldia no meu coração, né? E logo em janeiro eu tinha perdido o bebê, em março eu fiz um encontro com Deus. E aí Deus acabou comigo. Chorei o encontro inteiro, do início até o fim, porque o Senhor estava quebrando em mim a rebeldia. Isso não estava no meu script, eu não queria falar isso. Mas o Senhor está querendo falar isso com a gente hoje. Aí o Senhor já me mostrou o quão eu era rebelde. Naquele encontro, o Senhor apontou na minha cara assim, rebelde. Quem fez o encontro entende o que eu estou falando. O Senhor esfregou na minha cara ali. E aí ali eu desarmei, né? E comecei a me submeter ao Senhor. Meu marido pode comprovar que eu estou melhor, né? Quanto a isso também. E aí, em julho, né, Deus já tinha começado a tratar, e eu achando que estou top já, né? Jesus, já estou bem, né? Já estou ótima. Aí vem a felicidade de novo, de uma nova gestação. Mas aí, em agosto, preciso passar de novo por uma curetagem, né? E mais um processo ali do Senhor na minha vida, me tratando, sabe? Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai continuar tratando a gente. Mas, sabe, eu percebo que ter passado por esses processos me fizeram ser quem o Jesus está querendo que eu seja. Que antes não aconteceria, por causa da minha soberba, do meu orgulho, sabe? Eu precisei ser quebrada pelo Senhor, para que eu vivesse esse processo. Eu precisei descansar no Senhor. Precisei descansar no Senhor mesmo, descansar no processo dEle, naquilo que Ele tem para a minha vida. Descansar realmente no Senhor, porque vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Eu estava igual esse pessoal do livro aqui do Byung-Chul, alguém super produtiva, fazia tudo na igreja. Eu dançava na coreografia, eu era do teatro, trabalhava na mídia, eu era aquilo outro. Uma produtividade que me gerou um cansaço enorme, sabe? Mas o jugo de Jesus é suave, não é para ser pesado. O que Jesus tem para a gente não é pesado. Porque Jesus, Ele carrega o nosso peso por nós. E eu queria fazer tudo para Ele. Eu fazia com Ele também, mas muitas partes era porque eu queria fazer, eu queria ser boa naquilo que eu fazia. E sobrecarregou a minha mente, sabe? E o Senhor precisou me parar para que eu vivesse o processo. Porque aquilo que Ele tem na nossa vida não é do nosso jeito. Que aquilo que Ele tem para você, que Ele tem para mim, não é da forma que eu espero. Eu esperava hoje ter aqui agora, nessa igreja, um bebezinho de 2 anos correndo aqui, 2, 3 anos. Mas não era isso que o Senhor queria para mim.
E só o Senhor sabe quanto que eu sofri com isso. Mas foi necessário que esse sofrimento acontecesse para que eu me submetesse àquilo que Ele tem, para que eu pudesse descansar nele, porque não é no meu tempo, é no tempo dele, se Ele quiser também. Se Ele não quiser, eu vou me submeter também, porque tudo é dele, né? Nós cantamos aqui, mas na hora de viver é outra história, né? Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. E quando Ele quiser que tudo seja mesmo, e aí, como é que vai ser? E aí o peso de ficar lutando com Deus, de não se submeter, é muito grande. Porque o meu jugo é suave. Jesus, Ele carrega. Quando Ele morreu na cruz por nós, foi para que a gente não precisasse ficar sofrendo mais por causa do pecado. Isaías 53. Fala que, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque quem é sarado não precisa ficar sobrecarregado, não precisa ficar cansado com peso de pecado. Jesus já levou sobre Ele o castigo que seria nosso. Jesus fala que o meu fardo é leve. Os ensinamentos de Jesus para a nossa vida trazem vida, não tormento, não peso. Sabe, se ainda está trazendo peso para você, precisa haver arrependimento. Algo está errado. Que quem se submete ao Senhor não consegue ver os ensinamentos dele como peso, como fardo, porque não são. Aquilo que Jesus tem para mim não é pesado. Sabe, assim como Ele falou com a cidade, que precisa de arrependimento, muitas vezes está pesado para você ou para mim, porque eu estou deixando o pecado. No meu caso, ficou pesado porque estava aqui o pecado da rebeldia me atormentando. Porque por mais que eu fosse uma bênção nas mãos do Senhor, porque eu sou uma bênção nas mãos do Senhor, mas havia um peso que impedia que eu vivisse a plenitude daquilo que Ele tem para mim. E o Senhor tem plenitude para nós. O que Jesus tem para nós não é pouco, irmãos. Não é pouco. É pleno. A plenitude fala sobre algo completo. O que Jesus tem para nós é algo completo, é leve. Sabe, nós vimos aqui, nesse texto, as maravilhas de Jesus sobre a nossa vida. Vimos o que Jesus convida. Assim como você fica feliz com o convite de uma festa, fique feliz em Jesus estar convidando você. Sabe, nós vemos Jesus trazendo alívio. Ele não quer que a gente fique sobrecarregado, nem pesado com as coisas. Jesus tem descanso para nós. O fardo e o jugo de Jesus são leves, são suaves, sabe? A paz de Jesus para nós é o suficiente. Eu não preciso mais viver me atormentando, sabe, com o peso que colocam sobre mim. Vai até Jesus. A Jesus, o que o Senhor tem para mim? É isso mesmo que estão falando? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Sabe, a paz de Jesus, quando Noé, após o dilúvio, né, soltou a pomba, ela poderia ter encontrado o galho, né, possivelmente já tinha terra, já tinha local para ela se esconder. Ela resolve voltar. A paz que Jesus tem para a gente é a mesma que a pomba encontrou em Noé. Sabe? Porque o crente encontra em Jesus descanso e paz para o seu coração. Porque em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O peso do pecado
é maldição sobre a nossa vida. O peso do pecado não traz paz. Mas o que Jesus tem para a nossa vida, sabe? Eu fico pensando que, apesar de mim, porque Jesus sabe tudo sobre a gente, sabe tudo. Sabe aquela coisa que ninguém sabe sobre você, porque tem? Jesus sabe. E ainda assim, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não quer que você continue sobrecarregado. Não sei como que você entrou aqui nessa noite. Quais foram as expectativas que você gerou? Ou como você tem vivido? Talvez como eu, você esteve por muito tempo se sobrecarregando com coisas que o Senhor não pediu para você. E o Senhor não quer que você saia daqui com jugo, nem com fardos sobre o seu ombro. O Senhor quer que você saia daqui e viva a plenitude. A plenitude. Que é o que o Senhor tem para mim. Hoje eu oro assim, Senhor, eu quero viver tudo. Tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente, na nossa humanidade, a gente não acredita muito. A gente tenta, Senhor, você tem certeza que é isso mesmo? Que o Senhor tem para nós? É isso mesmo. Jesus tem plenitude. Né? Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Você falasse com o Senhor. Vou pedir ao irmão que apague a luz para que você fale com o Senhor nesse momento. Talvez você chegou aqui, talvez as mentiras que o diabo tem colocado na sua mente tem sido um peso. O diabo diz para você que não tem mais jeito para a sua vida. Ele coloca esse peso e você muitas vezes acredita nesse peso que Ele colocou sobre você. Lança sobre Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu não desisto de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa o peso que está sobre você. Não importa. O Senhor quer trazer alívio para você nessa noite. Você não precisa continuar com essa carga pesada que colocaram sobre você ou que você mesmo colocou. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Que você atravesse, pela manhã o pastor pregou aqui. Para atravessar o Jordão, você precisa dar o primeiro passo. Então, para receber alívio das suas cargas, você precisa ir até Jesus. Você precisa ir, precisa ter uma ação sua. O Senhor está disposto a tirar os nossos pesos, a tirar as nossas cargas, tirar os fardos, mas nós precisamos ir até Ele.
você quer nessa noite dizer, Senhor, como um ato de fé, eu não aguento mais, Senhor, carregar isso. Você não precisa contar para ninguém o que é. Você precisa se lançar nos pés de Jesus. Dizer, Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais esse peso sobre minha vida. Aqui para cantar mais uma vez. E você vai poder se derramar. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não vai ser um passe de mágica. Talvez esse peso ainda vai estar te perseguindo. Mas lembra do processo. Você vai precisar viver o processo. Mas para começar o processo, você tem que dar o primeiro passo. E permitir Jesus ir te curando, te limpando, te restaurando. Coloca sobre Ele o seu jugo, porque Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, Não precisa ficar com peso. Derrama os pés do Senhor. mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma Não outra resista, não resista. Lance seus pés, Senhor. Ele não desiste. Ele quer que você viva a plenitude. A plenitude daquilo que Ele tem para você. seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Vinde a mim, todos vós. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer nessa noite dizer, Jesus, eu quero tirar todo o peso. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Jesus, eu quero viver a plenitude do que você tem para mim. Eu quero me entregar ao Senhor. Tem alguém? Que o Senhor te deu uma nova oportunidade. E para você que já é cristão, que já serve ao Senhor, o que tem cansado você nessa obra do Senhor? Talvez é o julgamento dos outros. Talvez é o seu próprio julgamento. Talvez é o excesso de ter que dar conta de tudo. Amém, louvado seja o Senhor. Não tenha vergonha daquilo que os irmãos vão pensar de você. Que você viva a plenitude do Senhor. Se derrama aos pés dele. Não importa o que você fez, porque a opinião dos outros não importa. Importa que Jesus quer trazer paz ao seu coração, que Jesus quer trazer alívio àquilo que está doendo dentro de você. Não fica com peso, não fica, porque irmãos, dói demais ficar com peso, dói demais, fica, dói demais. Ele não desiste de você. O diabo diz para você que você não tem mais jeito, que você é um crente falso. Não, se derrama diante do Senhor. Não, eu não quero ficar com fardo nenhum. Senhor, nós te adoramos, Pai, te engrandecemos, Senhor. Ó Pai, só o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece as expectativas, as frustrações, Senhor, os medos, as inseguranças, Senhor. Ó Pai, ansiedade, Senhor. Às vezes a ansiedade tem atormentado tantas pessoas nesse século, Senhor. Oh Pai, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor traga alívio, Senhor.
Senhor, traga paz, Senhor, aos corações, Senhor. Ó, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque em Ti, Jesus, nós podemos nos sentir leves. Seu peso é leve, Pai, é suave, Senhor. Jesus conhece o seu interior. Arrependa-se daquilo que está pesando sobre você. Arrependei-vos, arrependei-vos. É o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida de plenitude. Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Declaro, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos aqui, Senhor. Plenitude, Senhor. A plenitude, Senhor. A plenitude, Pai. Que nossos irmãos aqui sejam lançados como flechas nas Tuas mãos, Senhor, para levar vida também por onde passarem, Senhor. Ó, Pai, traz alívio, Senhor, traz alívio. Deus. Toca, Senhor, no coração, Senhor. Nós declaramos alívio do Senhor, Pai. O Senhor tem vida, o Senhor tem alívio. O Senhor tem, o Senhor tem. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele não desiste. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele não desiste de você. Não desiste. Você não é uma obra falida. Em nome de Jesus, Ele não desiste. Que sejamos renovados pelo Senhor para mais uma semana, que a gente não esqueça, em Jesus tem alívio, em Jesus tem descanso, não há outro lugar, Ele é a pessoa, o descanso é Jesus. Se você se sentir cansado, não precisa parar, não pare, descanse em Jesus. Jesus é o nosso descanso. Exaltado seja o nome do Senhor. A Ele seja a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Essa semana, acho que são semanas de confraternizações na célula. Participa da sua célula. Pergunta o seu líder que dia vai ser a confraternização, se não combinaram ainda. Porque nós vamos entrar em recesso para descansar um pouco, porque o corpo também precisa dessa rotina intensa que foi o ano na célula. Só quem é líder sabe quão cansativo é. Mas nós servimos a um Deus que renova as nossas forças. Vai ter o recesso do encontro presencial da célula, mas a oração online vai continuar. Participe da oração online da sua célula. Esteja conectado com os teus irmãos, sabe? Porque o descanso de Jesus também vem através de uma família chamada Igreja de Relacionamento. Não se isola. Não se isola da sua célula. Não se isola da sua igreja.
Porque o que Jesus tem para você é a plenitude nos relacionamentos também. Amém? Vamos cantar para terminar? Que pode... Tá tem transmissão? Vai lá. A gente pode sair, abraça quantas pessoas, Carol? Muitas pessoas. 10 pessoas, 10 pessoas. E diz para Jesus, não desiste de você. Amém?